paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e também quero agradecer por você que é inscrito nesse canal. Eu peço a você que compartilhe para que mais pessoas venham ser alcançadas, acerca de tudo que nós passamos, ensinamos aqui através do Espírito Santo, o que nós passamos de ensinamento para as pessoas. Você que é inscrito nesse canal, muito obrigado pela sua participação. Peço a você que você compartilhe, dê o seu joinha para que mais pessoas elas sejam alcançadas através desse canal. Mas antes de nós entrarmos no assunto qual nós vamos falar agora, eu quero orar pela sua vida. Você que é inscrito, quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, para que Deus a cada dia mais esteja aprofundando os seus conhecimentos, para que você a cada dia esteja buscando mais no Senhor Jesus. Então quero orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, peço perdão agora pelos pecados, Pai, cometidos, e oro, meu Deus, pela vida de todos os inscritos desse canal, que o Senhor esteja abençoando suas vidas, abençoando suas famílias, abençoando suas casas, seus lares, sua vida também, meu Deus, material, financeiramente, que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada família, Senhor, que é inscrita aqui nesse canal, que o Senhor esteja cada dia mais, Senhor, assim, meu Deus, guiando a vida dessas pessoas, Pai. Se há alguém enfermo nesta hora, Pai, eu oro para que o Senhor, meu Pai, esteja repreendendo a enfermidade, esteja curando, esteja sarando, meu Pai, esteja usando, meu Pai, a nossa vida, para que nós possamos estar levando, Pai, adiante a verdade do Evangelho, através desse canal, meu Deus, o qual o Senhor tem aqui nos abençoado. Assim, meu Pai, eu oro e assim eu agradeço por cada inscrito, por cada pessoa, Pai, que está nessa live conosco. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. O assunto, meus irmãos, que eu quero trazer hoje é falando sobre as vestimentas do cristão. Nós, como cristão, como nós devemos nos vestir como cristão? Eu gosto sempre de mostrar na Escritura, não falar com as minhas palavras somente, mas eu gosto, tudo que eu falo, eu gosto de mostrar na Escritura, para que você venha estar a par desse conhecimento. Eu quero já entrar aqui nesse assunto, falando sobre as vestimentas do cristão, já lendo lá em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 5, e lá o título diz acerca das vestes do homem e da mulher. E não haverá traje de homem na mulher, e não haverá o homem, e não vestirá o homem veste de mulher, ou seja, veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tal isto, abominação é ao Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, o quadro que a gente tem visto hoje, a realidade que a gente tem visto hoje, que as coisas não estão acontecendo como a palavra de Deus ela está nos ensinando. Porque a palavra de Deus ela é estatuto perpétuo. A palavra de Deus ela não muda. Deus diz, eu sou Deus e não há outro. Deus diz, eu sou Deus e eu não mudo. Eu sou Deus e não há outro. Então a palavra de Deus não muda. As pessoas é que mudam, querem mudar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não muda. Recapitulando o texto, para ficar bem claro, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tal coisa, a abominação é ao nosso Deus. Mas hoje, meus amados irmãos, o mundo está se encaminhando, as pessoas estão seguindo por um caminho totalmente errado, totalmente contrário à Escritura. Eu queria mostrar aqui alguns textos, para que você que está conosco pudesse ter o conhecimento dessas passagens bíblicas, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser levado por um caminho qual Deus ele não escolheu aquele caminho para você andar. Nós vamos agora lá para 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, e nos versículos, a partir do versículo 6. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar aqui no livro de 1 Samuel. Eu gosto de trazer os meus ensinamentos aqui, tudo baseado na palavra de Deus, para que você venha estar assegurado
do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e você não venha ser levado por outro caminho. Não venha confiar somente naquilo que o homem está lhe ensinando, somente naquilo que o homem está lhe passando. Venha para a Escritura Sagrada. Nós vamos ler agora em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6, ali onde Deus pediu que Samuel ele fosse até a casa de Jessé, porque ele já tinha se provido de um rei. Aqui em 1 Samuel 16, capítulo, verso 6, diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então aqui Samuel ele foi até a casa de Jessé, porque Deus já tinha se provido de um rei para assumir o lugar de Saul, porque Saul não tinha feito como Deus queria que ele fizesse. Ele fez contrário à vontade de Deus. Então Saul ele foi rejeitado por Deus, e agora Deus se proveu de um novo rei. E ali, quando Samuel chegou até a casa de Jessé, e ali começou a passar os 7 filhos de Jessé. Aí primeiramente veio Eliabe, aquele homem alto, bem aparente, de uma estatura alta, e ali Samuel viu e disse: Certamente está perante mim o ungido do Senhor. Mas não era, Samuel ali se enganou. E porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o que está no interior. O Senhor vê o que está no coração. Meus amados irmãos, vamos prestar bem atenção. Aqui, esse texto aqui, Deus ele está falando aqui é da estatura desses rapazes. Porque Samuel, aqui no texto, vai dizer que Samuel era o menor e os outros eram altos, de uma estatura alta. E Samuel, quando viu aqueles homens altos, ele achava que eram aqueles homens, acostumados a lutar na guerra, eram profissionais em lutar na guerra, eram homens bem mesmo já, bem treinados. E Samuel pensou que seria eles, os 7 filhos, mas ele fez passar os 7 filhos de Jessé. E Deus não se agradou de nenhum deles. E aí ele continua a leitura. Porém o Senhor disse a Samuel: Não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. No versículo 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este tem escolhido o Senhor? Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes? Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. E disse: Ainda falta o menor. Então ele tinha 7 filhos. Aqui no verso 10 diz: E fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Ainda falta o menor. No texto, no versículo 11, na parte final do versículo, ele diz: ainda falta o menor. Então Davi, meus irmãos, era de uma estatura pequena. Davi era um menino, mas Davi já tinha matado o leão, já tinha matado o urso. Então Deus aqui, meus amados irmãos, vamos prestar atenção. Deus aqui, quando ele diz: Samuel, eu não olho a aparência do homem, Deus não está olhando aqui, não é o exterior, certo? Como muitos podem estar usando esse versículo para se referir a algo exterior em nosso corpo, como a vestimenta. Não, aqui ele não está falando de vestimenta, ele não está se referindo a isso. Aqui ele está falando da coragem desse menino, porque Samuel, aqui Davi, ele era o menor, mas Deus viu, o que Deus viu em Davi foi a coragem, foi a disposição, foi a fibra, o qual aquele menino confiava em Deus. Derrubou um gigante, o qual Israel estava com medo daquele gigante, e apenas aquele menino confiou em Deus, confiou na força do poder de Deus e venceu aquele gigante. Então aqui o texto não está se referindo à vestimenta, não, está se referindo ao que está dentro de nós, o espírito que está dentro de nós, a coragem que nós temos de pregar a verdade, de pregar a palavra de Deus, de pregar como é que o cristão deve andar, como é que o cristão ele deve proceder, como é que deve ser a vida de um cristão, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então essa luz tem que brilhar diante
das pessoas diante dos homens. Se nós não andar vestido como cristão, se nós andar em conformidade com o mundo, andar vestido igualmente às pessoas que nos servem a Deus, qual é o testemunho que nós vamos estar dando? Como é que as pessoas vão ver nós como luz, se nós estivermos usando as nossas vestimentas em conformidade com o mundo, igual o mundo está se vestindo, como muitos hoje que se consideram cristãos, estão se vestindo igualmente ao mundo, às pessoas que não servem ao Senhor. E mais um texto aqui para nós estar adiantando aqui o nosso assunto. Eu quero ler mais um texto aqui em 1 Reis, no capítulo 10, onde outro texto nos traz mais claramente, explicando também sobre vestimentas, né? Quando a rainha de Sabá, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela não acreditou, porque era algo extraordinário, era algo muito grande, e ela não acreditou, e isso ela foi até lá para conferir. Ela preparou a sua carruagem, ela foi até ali para conferir se realmente era verdade o que ela tinha ouvido. E ouvindo a rainha de Sabá, aqui o que eu estou lendo é em 1 Reis, no capítulo 10. Se você tiver a Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar comigo para conferir que tudo que nós falamos aqui nesta live, nesse canal, tudo que nós anunciamos está baseado na palavra de Deus, porque a própria Bíblia, o próprio Deus disse: se nós acrescentar, se nós tirar algo da palavra dele, será tirado o nosso nome do livro da vida, e se nós acrescentar, será acrescentado as pragas sobre nossas vidas. Então nós não podemos tirar e nem podemos acrescentar, nós temos que falar segundo o que está escrito. É como diz Isaías lá no capítulo 8, Isaías diz que a palavra de Deus é o testemunho. Se nós não falar conforme está escrito, jamais nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo, jamais nós vamos ver a Deus, jamais vamos ver algo que é Ele, né? Então a rainha, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, eu estou lendo o capítulo 10 de 1 Reis, versículo 4, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida, e a sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e até as vestimentas deles, e seu copeiro, e a sua subida pela qual subia para a casa do Senhor, não houve mais espírito nela, né? Então aqui a rainha de Sabá, ela ficou fora de si quando ela viu que ela foi ali que conferiu toda a sabedoria de Salomão, até as vestimentas do povo de Salomão, porque Salomão era um servo de Deus, era um rei que foi escolhido por Deus, e ali ele tinha que guiar o povo conforme tudo que Deus tinha ensinado para ele. Ele tinha que guiar o povo. Meu povo, vamos examinar a Bíblia, meus irmãos, vamos examinar a Escritura, não vamos ocupar nossa mente com outras coisas. Nós como cristãos, como servos de Deus, nós não podemos estar perdendo nosso tempo em frente de televisão, assentado em beira de calçada, em beira de rua. Nós não podemos estar perdendo nosso tempo, não. Nosso tempo tem que ser dedicado aqui. A Bíblia diz, Davi diz, na palavra de Deus, Davi diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu alcance um coração sábio. Então nós temos que aproveitar o tempo que nós temos, remir esse tempo, para nós estar examinando a palavra de Deus, conhecer a verdade, para nós não ser enganados por muitos falsos profetas, falsos doutores, como Jesus falou, que muitos falsos ensinadores têm saído hoje pelo mundo e tem enganado muitas vidas. Então aqui ela saiu para conferir, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com muita grande exército e camelos carregados de especiaria e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e aqui ela viu tudo, ela fez perguntas difíceis a Salomão, achando que Salomão não ia saber responder essas perguntas. Então lá ela foi, conferiu e viu que o povo de Salomão era um povo diferente. Então nós, meu povo, nós como povo de Deus, nós temos que ser um povo diferente, nós temos que ser um povo diferente das pessoas que não servem a Deus. Nós como cristãos, nós não podemos andar vestido igualmente o mundo, nós não podemos andar em conformidade com o mundo. Quero ler mais um texto aqui na palavra de Deus. Agora eu vou lá para Marcos, meus irmãos. Se você tiver a Bíblia aí em Marcos, acompanha aí comigo, para que você venha
Você que é inscrito, você que está conosco agora nesse momento, pegue a sua Bíblia aí juntamente conosco, vamos lá para Marcos agora, vamos ler o que Jesus está falando aqui, o que Ele está ensinando, porque a vida de Jesus na terra foi ensinar a palavra de Deus, Ele não fez outra coisa senão ensinar. Ele disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é estatuto perpétuo, ela é um estatuto perpétuo. Ai daquele que mudar um tio dessas palavras. Jesus disse: aquele que mudar um tio dessa lei, um tio dessas palavras, eu tirarei a sua parte do livro da vida. E será triste isso aí, meus irmãos. No capítulo 12 de Marcos, no versículo 38, vamos aqui para Marcos 12, 38. Marcos 12, verso 38. Olha o que diz aqui, meus amados irmãos. Olha o que ele está dizendo na palavra. E ensinando-lhes, dizia-lhe: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestimentas compridas e das saudações nas praças. Mais um texto aqui, meus irmãos. Jesus aqui, ele não está, porque Jesus ele usava manto, ele usava túnica, Jesus ele andava bem vestido. Como era que Jesus ia condenar a vestimenta de um cristão, dizer que nós podemos andar do nosso jeito, do jeito que nós quiser andar? Jesus não está se referindo a isso. Temos que prestar bastante atenção o texto que a palavra está dizendo, ao que Jesus está falando, porque a palavra de Deus, Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Então a palavra de Deus não pode ser, o que Jesus fala não é do nosso jeito, é do jeito dele. Jesus, o que Jesus estava dizendo aqui? E ele dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestimentas compridas. Então Jesus aqui estava falando para ter cuidado com as ações desses homens, era com as ações dele. O que a Bíblia diz daqueles que só têm uma aparência de cristão? A Bíblia diz que nós, como cristãos, nós somos conhecidos pelos frutos, o que está no nosso coração, as nossas palavras, as nossas atitudes, nossos procedimentos, a nossa vida como cristão. Aqui Jesus não está se referindo à vestimenta, que nós devemos usar uma veste de cristão, não. Jesus está se referindo a isso, não. Nós temos sim que andar vestido como cristão, como verdadeiros crentes, que é para o mundo saber que nós somos pessoas diferentes, pessoas que servimos a Deus. O que era que eles gostavam? Jesus estava condenando aqui, eram as atitudes deles. Eles gostavam das saudações nas praças, eles gostavam de ser saudados nas praças, né? Eles queriam isso, e eles amavam as primeiras cadeiras nas sinagogas, eles queriam ser os primeiros ali, eles queriam estar de frente, e dos primeiros assentos nas ceias, eles queriam ser os primeiros em tudo. Então eles queriam estar à frente de tudo, eles queriam se amostrar. Era isso que Jesus estava falando. Que devoravam as casas das viúvas com pretexto de largas orações, eles receberão mais grave condenação. Então Jesus aqui, meus amados, Jesus aqui ele não está falando, não está condenando vestimenta. Jesus aqui não está dizendo que nós podemos andar do jeito que nós quiser. Jesus não está falando isso, não, de maneira nenhuma. Quero ler mais um texto aqui para nós já estar quase encerrando esse ensinamento que fala sobre as vestimentas. Existe muito mais do que isso aqui na palavra, tem muito mais do que isso. Isso aqui é apenas o básico que eu estou mostrando, mas a Bíblia traz muito mais texto. Quando você vai lá para as partes lá onde tem a vida de Elias, você vai ver lá o rei Acasias perguntando lá como é que o homem que mandou vocês voltar está vestido. E ele disse: a veste dele é assim, 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 assado. E aí ele disse: Elias, conhece o tisbita, né? Então a palavra de Deus, meus amados, ela está repleta de textos que falam que nós como cristãos temos que andar vestido como cristãos. Então aqui em Ezequiel, no capítulo 4, a predição do cerco de Jerusalém. Então tudo que Deus está pedindo aqui para Ezequiel fazer é para mostrar a situação que estava ali o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém não estava mais olhando para Deus, estava seguindo após outros deuses, e agora eles seriam o quê? E agora eles seriam castigados por causa do pecado deles. Eu quero ler apenas só um texto aqui. Eu vou ler aqui do verso 4, tu também deita-te sobre o teu lado.
esquerdo e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades, porque eu tenho fixado os anos da sua maldade. Então aqui está falando do pecado daquele povo. Conforme o número dos dias, 390 dias, levarás a maldade de Israel. E quando cumprires este dia, tornar-te-á a deitar-te sobre o teu outro lado, o lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então esse povo aqui, eles iam ser escravizados por anos e mais anos por causa da maldade deles. E no versículo 7 diz: dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Às vezes, meus amados irmãos, nós não observamos os mínimos detalhes da palavra de Deus. Os mínimos, as pequenas coisas, foi isso que Eva não levou em conta. Mínimos detalhes, somente uma pequena palavra que Satanás disse: você não morrerás, mas ficarás como Deus. Apenas um toque no fruto que Deus te proibiu não vai te levar para nenhum buraco, não vai te levar a uma vida que você não fique longe de Deus. Então, por apenas uma pequena coisa que Eva não considerou, e aqui ele está dizendo o quê? Profetiza com o teu braço descoberto. Então significa que o homem de Deus, meus irmãos, andava assim, com seus braços cobertos, vestido como um homem de Deus, como cristão. Por que nós temos que se vestir? Por que nós temos que cobrir o nosso corpo, guardar o nosso corpo? Por quê? Porque lá em 1 Coríntios está escrito lá que o nosso corpo não é nosso, ele pertence a Deus, ele pertence ao Espírito Santo. Então nós não podemos fazer, meus amados, aquilo que nós queremos, porque o corpo, ele não é nosso. E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos estar já encerrando essa live com esse texto, aqui onde ele fala, Apocalipse no capítulo 1, do versículo 12 até o 14, como foi que João viu Jesus. Será, meus amados irmãos, que João viu Jesus lá no céu de short? Será que João viu Jesus lá no céu, assentado em uma plateia, assistindo um jogo de futebol, ou até mesmo jogando bola? Imagine você, Jesus jogando bola, Jesus de short jogando bola. Nós como cristãos, meus irmãos, servos de Deus, o nosso tempo não é para estar sendo dedicado a isso não, nosso tempo não é para estar sendo gastado nisso não. A Bíblia diz: não gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não edifica, mas vinde comprar de mim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Então o nosso dinheiro, a nossa vida deve ser gasta naquilo que traz para nós a edificação. Então como foi que João viu Jesus aqui? No verso 12, eu estou lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Veja bem o que ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. Então aqui, meus amados, foi como João, ele viu Jesus. Ele viu Jesus vestido de uma veste comprida, até os seus pés estavam cobertos. E o que a Bíblia diz para nós? O que a Bíblia ela nos cobra, nos adverte? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá no céu. Então nós temos que viver, meus irmãos, vida de santidade, vida casta em obediência a Deus, uma vida reservada para Deus, livre desse mundo. Porque aqui ele viu Jesus, e a Bíblia diz que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Então, se nós temos que seguir o exemplo de Jesus, nós temos que andar como ele andou, em obediência à palavra de Deus. Porque se nós não fizermos assim, nós podemos, meus amados, ser rejeitados por Deus. Nós temos que, quando nós não atentamos aos conselhos de Jesus, que ele diz: examinai a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas quem testifica de mim. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Compartilhe esse vídeo,
com outras pessoas, para que outras vidas venham a ser alcançadas, porque Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo e essa luz ela tem que brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Isso aqui, meus amados irmãos, que nós estamos lendo, é só uma pequena gota da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem muito mais do que isso. Tem lá no Gênesis, quando Eva e Adão, eles foram colher folhas de figueira para fazer sua própria vestimenta, né? E ali Deus tirou aquela vestimenta deles e colocou a vestimenta de justiça sobre a vida deles, porque não é a nossa própria justiça, mas é a justiça de Deus. Então tem o amor, mas não devemos esquecer que tem também a justiça. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu quero orar por você, para nós estar encerrando. Senhor Deus e Pai, abençoe os inscritos desse canal, abençoe, meu Deus, esse ensinamento sobre as vestimentas do cristão, como nós como cristão devemos andar, Senhor. Então, assim que mais vida, Pai, venha ser alcançada através desse canal, mais pessoas que são fiéis a Ti, meu Deus, nós oramos, Pai, e apresentamos todas essas pessoas, todas essas famílias que são inscritas desse canal. O Senhor abençoe elas, dê força a elas a cada dia mais, para que elas continuem perseverando assim na doutrina, no caminho estreito, a entrar pela porta estreita. Esse é o caminho e devemos andar por ele. Assim nós oramos, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.